Atos dos Apóstolos. Maase Shlishin. Capítulo 1. No primeiro relato, Teófilo, escrevi sobre todas as coisas que Yahushua começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Eterno aos apóstolos que havia escolhido. Depois de ter sofrido, mostrou a eles, por meio de muitas provas convincentes, que estava vivo. Foi visto por eles durante 40 dias e falou sobre o reino do Criador. Enquanto estava reunido com eles, ordenou-lhes: não saiam de Al-Shalaim, Jerusalém, mas continuem esperando o que o Pai prometeu, conforme eu lhes falei, pois Yahuana, João, realmente, imergiu com água, mas vocês serão imergidos com o Espírito Eterno dentro de poucos dias. Assim, quando se reuniram, eles lhe perguntaram: Mestre, é agora que o rei vai restabelecer o reino a Israel? Ele lhes disse: não cabe a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai colocou sob sua própria autoridade. Mas, quando o Espírito Eterno vier sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em El-Shalaim, em toda Yahudi, Judeia e Shamarum, Samaria, e até a parte mais distante da terra. Depois de dizer isso, ele foi levado para cima enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de modo que não puderam mais vê-lo. E enquanto olhavam fixamente para o céu durante a partida dele, de repente apareceram ao lado deles dois homens com roupas brancas e disseram: homens da Galileia, por que estão parados aí olhando para o céu? Este Yahushua, que do meio de vocês foi levado para o céu, virá da mesma maneira que o viram ir para o céu. Então eles voltaram a El-Shalaim, saindo do chamado Monte das Oliveiras, que fica perto de El-Shalaim, a distância de apenas uma jornada de Shaba. Quando chegaram, subiram para a sala do andar de cima, onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Cafos, conhecido como Pedro, e também Elhanan, Yaakov, conhecido como Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Matitiel, conhecido como Mateus, Yaakov, filho de Alfeu, Siman, conhecido como Simão, o Zeloso, e Ialda, conhecido como Judas, filho de Yaakov. De comum acordo, todos eles persistiam em oração, junto com algumas mulheres, incluindo Mariã, conhecido como Maria, a mãe de Yahushua, e junto com os irmãos dele. Naqueles dias, Cafos se levantou no meio dos irmãos, os presentes ali somavam cerca de 120 pessoas, e disse: homens, irmãos, era necessário que se cumprisse o que o Espírito Eterno, por meio de Davi, disse profeticamente nas Escrituras a respeito de Aldas, que se tornou guia dos que prenderam Yahushua. Pois ele foi contado entre nós e foi escolhido para participar neste ministério. Esse homem comprou um campo com o salário da injustiça, e ao cair de cabeça, seu corpo rebentou e todas as suas vísceras se derramaram. Todos os habitantes de El-Shalaim ficaram sabendo disso, de modo que aquele campo foi chamado na língua deles de Aceldama, isto é, campo de sangue. Pois está escrito no livro dos Salmos, que a sua habitação fique desolada e que não haja nela habitantes. E também que outro tome o seu cargo de superintendente. Portanto, é necessário que um dos homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o mestre Yahushua realizou suas atividades entre nós, desde sua imersão por Elhanan até o dia em que do nosso meio foi levado para cima, se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Assim, indicaram dois. Yusfi, conhecido como José, chamado Barsabás, que também era conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, dizendo: ó Yau, tu que conheces o coração de todos, indica qual destes dois homens escolheste para receber este ministério e este cargo de apóstolo, os quais Yaldas abandonou para ir para o seu próprio lugar. Então, lançaram sortes para decidir entre os dois, e a sorte caiu para Matias, e ele foi contado com os 11 apóstolos. Atos dos Apóstolos. Maase Shlishin. Capítulo 2. Então, durante o dia da festividade de Pentecostes, todos eles estavam juntos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, bem semelhante ao de uma forte rajada de vento, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E eles começaram a ver o que pareciam ser línguas de fogo, e elas se espalharam e pousaram, uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios de Espírito Eterno e começaram a falar em línguas, assim como o Espírito os capacitava.
Naquela ocasião estavam em Al-Shalaim e Aldim devotos, de toda a nação debaixo do céu. Assim, quando se ouviu aquele som, uma multidão se ajuntou e ficou surpresa, porque cada um ouviu os discípulos falar no seu próprio idioma. Realmente, ficaram muito espantados e disseram: Não são galileus todos esses que estão falando? Como é que cada um de nós está ouvindo a sua língua nativa? Entre nós há pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Ialdi e da Capadócia, de Ponto e da província da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto Eldim como prosélitos, cretenses e também árabes. Nós os ouvimos falar em nossas línguas sobre as coisas magníficas do Criador. Sim, todos ficaram admirados e perplexos, e diziam uns aos outros: O que significa isso? No entanto, outros zombavam deles e diziam: Estão cheios de vinho doce. Mas Cafo se pôs de pé com os 11 e lhes falou bem alto: Homens da Ialdi e todos vocês, habitantes de El-Shalaim, prestem atenção e ouçam bem as minhas palavras. Na verdade, estas pessoas não estão bêbadas, como vocês supõem, pois é a 3ª hora do dia. Ao contrário, isto é o que foi dito por meio do profeta Eual, conhecido como Joel. Assim diz o Criador Ial: Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoas, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens entre vocês terão visões e os homens idosos entre vocês terão sonhos, e até mesmo sobre os meus escravos e sobre as minhas escravas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E realizarei milagres em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol será transformado em escuridão e a lua em sangue, antes de vir o grande e honroso dia de Ial. E todo aquele que invocar o meu nome, Ial, será salvo. Homens de Israel, ouçam estas palavras. Yausha, o Nazareno, foi um homem que o Criador aprovou diante de vocês com obras poderosas, milagres e sinais que o Criador fez por meio dele entre vocês, conforme sabem. Esse homem, que foi entregue pela estabelecida vontade e presciência do Criador, vocês pregaram numa estaca pelas mãos de transgressores e o mataram. Mas o Criador o ressuscitou, livrando-o das dores da morte, porque não era possível que ela o mantivesse preso. Pois Davi diz a respeito dele: Mantenho Ial constantemente diante de mim, pois ele está à minha direita para que eu nunca seja abalado. Por essa razão, meu coração ficou animado e minha língua se alegrou muito. E eu viverei em esperança, porque não me deixarás na sepultura nem permitirás que o teu leal conheça a decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Homens, irmãos, permitam-me falar-lhes com franqueza sobre o patriarca Davi. Ele morreu e foi enterrado, e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Visto que era profeta e sabia que o Criador lhe havia jurado que faria um dos seus descendentes se sentar no seu trono, ele previu a ressurreição do Machia, e falou sobre ela, que ele não seria abandonado na sepultura e que a sua carne não conheceria a decomposição. O Criador ressuscitou o Yausha, e disso todos nós somos testemunhas. Portanto, visto que ele foi enaltecido à direita do Criador e recebeu do Pai o prometido Espírito Eterno, derramou o que vocês estão vendo e ouvindo. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele diz: Ial disse ao meu governante: Sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, que toda a casa de Israel tenha plena certeza de que o Criador o fez governante Machia, a esse Yausha, que vocês mataram numa estaca. Quando ouviram isso, ficaram com o coração aflito e disseram a Cafos e aos outros apóstolos: Homens, irmãos, o que devemos fazer? Cafos lhes disse: Arrependam-se, e cada um de vocês seja imersos em nome de Yausha Machia, para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão a dádiva do Espírito Eterno. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que estão longe, todos os que Ial, nosso Criador, chamar para si. E ele dava um testemunho cabal e os exortava com muitas outras palavras, dizendo: Sejam salvos desta geração pervertida. Assim, os que aceitaram com alegria as suas palavras foram imersos, e naquele dia cerca de 3.000 pessoas se juntaram a eles.
Dedicavam-se assim aos ensinamentos dos apóstolos, à convivência uns com os outros, a tomar refeições juntos e às orações. Atos dos Apóstolos. Maás e Shilishim. Capítulo 3. Cafos e Elhanan estavam subindo ao templo para a hora da oração, a 9ª hora, e um homem manco de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado perto do portão do templo chamado Portão Belo, para que pudesse pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu Cafos e Elhanan entrando no templo, começou a pedir esmolas. Mas Cafos e Elhanan olharam diretamente para ele, e Cafos disse: Olhe para nós. De modo que ele fixou a atenção neles, esperando receber alguma coisa. No entanto, Cafos disse: Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho é o que lhe dou. Em nome de Yahshua Mashia, o Nazareno, ande. Assim, ele o segurou pela mão direita e o levantou. Instantaneamente seus pés e os seus tornozelos ficaram firmes, e num salto ele se pôs de pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, pulando e louvando ao Criador. E todos o viram andando e louvando ao Criador. E eles o reconheceram como o homem que se sentava esperando por esmolas no portão belo do templo, e foram tomados de admiração e êxtase com o que lhe tinha acontecido. O homem ainda segurava Cafos e Elhanan quando toda a multidão, extremamente surpresa, correu ao encontro deles no chamado Pórtico de Shalama, conhecido como Salomão. Quando Cafos viu isso, disse à multidão: Homens de Israel, por que vocês estão tão admirados com isso e por que estão olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por meio de nosso próprio poder ou de nossa devoção ao Criador? O Criador de Abraão, conhecido como Abraão. Criador de Alza, conhecido como Isaque. E o Criador de Jacove, conhecido como Jacó, o Criador de nossos antepassados, exaltou o seu servo, Yahshua, aquele que vocês entregaram e negaram diante de Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Sim, vocês negaram aquele homem consagrado e justo, pediram que fosse entregue a vocês um homem que era assassino, ao passo que mataram o agente principal da vida. Mas o Criador o levantou dentre os mortos, e disso nós somos testemunhas. E foi por meio do nome dele, e pela nossa fé no nome dele, que este homem que vocês veem e conhecem ficou forte. A fé que vem por meio de Yahshua tornou este homem completamente são diante de todos vocês. E agora, irmãos, sei que vocês agiram em ignorância, como também os seus líderes. Mas desse modo o Criador cumpriu o que anunciou antecipadamente pela boca de todos os profetas. O seu Mashia havia de sofrer. Arrependam-se, portanto, e deem meia volta, a fim de que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de refrigério da parte de Yahweh e ele envie o Mashia que lhes foi designado, Yahshua. A este, o céu tem de reter até o tempo do restabelecimento de todas as coisas, das quais o Criador falou pela boca dos seus leais profetas da antiguidade. Realmente Masha, conhecido como Moisés, disse: Yahweh, seu Criador, fará surgir para vocês, dentre os seus irmãos, um profeta semelhante a mim. Escutem tudo o que ele lhes disser. Sim, todo aquele que não escutar esse profeta será completamente destruído dentre o povo. E todos os profetas que falaram, desde Shamuel, conhecido como Samuel, em diante, também anunciaram claramente estes dias. Vocês são filhos dos profetas e do pacto que o Criador fez com os antepassados de vocês, quando disse a Abraão: E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio do seu descendente. Depois de fazer surgir o seu servo, o Criador o enviou primeiro a vocês para abençoar a todos, ao afastar cada um de vocês das suas ações más. Atos dos Apóstolos. Maás e Shilishim. Capítulo 4. Enquanto os dois estavam falando com o povo, aproximaram-se deles os sacerdotes, o capitão do templo e os tzadikim. Eles estavam irritados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e declarando abertamente a ressurreição de Yahshua dentre os mortos. Então os agarraram e os puseram na cadeia até o dia seguinte, pois já tinha anoitecido. No entanto, muitos que tinham escutado o discurso acreditaram, e o número de homens chegou a cerca de 5.000. No dia seguinte, as autoridades,
os anciãos e os escribas se reuniram em Yelchalaim, junto com Anás, que era o principal sacerdote, Caifás, e Elhanan, Alexandre e todos os que eram parentes do principal sacerdote. Colocaram Cafos e Elhanan no meio deles e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Cafos, cheio de espírito eterno, lhes disse: Líderes do povo e anciãos, se estamos sendo interrogados hoje por causa de uma boa ação feita a um homem aleijado, e se querem saber quem fez esse homem ficar bom, saibam as autoridades e todo o povo de Israel que é em nome de Yahshua Mashiach, o Nazareno, aquele que as autoridades executaram no madeiro, mas que o Criador levantou dentre os mortos. Sim, é por meio dele que este homem está aqui curado, diante das autoridades. Esse Yahshua é uma pedra que não foi levada em conta por vocês, construtores, e que se tornou a principal pedra angular. Além disso, não há salvação em mais ninguém, pois não há outro nome debaixo do céu, que tenha sido dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Quando viram a coragem de Cafos e de Elhanan, e notaram que eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados. E perceberam que eles haviam estado com Yahshua. Eles ficaram sem resposta, pois estavam vendo ali entre eles o homem que tinha sido curado. Assim, ordenaram-lhes que saíssem do sinédrio e começaram a discutir o assunto entre si. Diziam: O que faremos com esses homens? Porque, realmente, por meio deles ocorreu um sinal notável, que ficou conhecido por todos os habitantes de Yelchalaim, e não podemos negá-lo. Para que isso não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los e dizer-lhes que não falem mais a ninguém o fundamento desse nome. Então eles o chamaram e lhes ordenaram que não falassem nada nem ensinassem em nome de Yahshua. Mas Cafos e Elhanan lhes responderam: Julguem as autoridades mesmo se é certo, à vista do Criador, obedecer às autoridades em vez da do Criador. Quanto a nós, não podemos parar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Assim, depois de ameaçar Cafos e Elhanan ainda mais, eles os soltaram por não terem achado nenhuma base para punir os dois e também por causa do povo, porque todos estavam louvando o Criador pelo que tinha acontecido. Pois o homem que havia sido curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Depois de serem soltos, foram ao encontro dos outros discípulos e contaram o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes haviam dito. Ao ouvirem isso, unidos, levantaram a voz ao Criador, dizendo: Soberano Criador, Tu és aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, e quem, por Espírito Eterno, disse por meio de nosso antepassado Davi, Teu servo: Por que as nações ficaram agitadas e os povos meditaram em coisas vãs? Os reis da terra tomaram a sua posição, e os governantes se uniram contra Yahweh e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se reuniram nesta cidade com homens das nações e com povos de Israel contra o teu leal servo Yahshua, a quem ungiste, para fazerem aquilo que o teu poder e a tua vontade predeterminaram que ocorresse. E agora, Yahweh, dá atenção às ameaças deles e concede que os teus servos continuem a falar a tua palavra com toda a coragem, ao passo que estendes a mão para curar e ao passo que ocorrem sinais e milagres por meio do nome do teu leal servo Yahshua. Depois de terem feito a súplica, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Eterno e começaram a falar a palavra do Criador com coragem. Além disso, a multidão dos que creram era de um só coração e uma só alma, e nenhum deles dizia que as coisas que possuía eram suas, mas compartilhavam tudo o que tinham. E os apóstolos continuavam, de forma poderosa, a dar testemunho a respeito da ressurreição do Mestre Yahshua, e todos eles eram grandemente abençoados com bondade imerecida. De fato, ninguém entre eles passava necessidade, porque todos os que possuíam campos ou casas os vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, fazia-se a distribuição, conforme a necessidade de cada um. Assim fez Josfi, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que traduzido significa filho do consolo, um levita, natural de Chipre, que possuía um pedaço de terra. Ele o vendeu, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Atos dos Apóstolos. Maás e Shlishim. Capítulo 5. No entanto, um homem chamado Ananiel, conhecido como Ananias, junto com Safira, sua esposa, vendeu uma propriedade. Mas ele secretamente ficou com parte do valor,
com o conhecimento de sua esposa. Então, pegou o restante e o colocou aos pés dos apóstolos. Mas Cafos disse: Ananial, como Satanás levou você a mentir de forma descarada ao Espírito Eterno e ficar secretamente com parte do valor do campo? O campo não era seu antes de você o vender? E depois de ter sido vendido, o valor não ficou sob o seu controle? Por que você tramou no coração fazer uma coisa dessas? Você mentiu não a homens, mas ao Criador. Ao ouvir essas palavras, Ananial caiu e morreu. E todos os que souberam disso ficaram com muito medo. Então os mais jovens se levantaram e o enrolaram em panos, em seguida o levaram para fora e o enterraram. Cerca de 3 horas depois, a esposa dele entrou, sem saber o que tinha acontecido. Cafos lhe perguntou: Diga-me, vocês dois venderam o campo por tanto? Ela respondeu: Sim, por esse valor. Assim, Cafos lhe disse: Por que vocês dois concordaram em pôr à prova o espírito de Ial? Os pés daqueles que enterraram seu marido estão à porta, eles a levarão para fora. Ela caiu instantaneamente aos pés dele e morreu. Quando os jovens entraram, encontraram-na morta, então a levaram para fora e a enterraram ao lado do marido. Assim, toda a congregação e todos os que ouviram falar sobre isso ficaram com muito medo. Além disso, pelas mãos dos apóstolos continuavam a ocorrer muitos sinais e milagres entre o povo, e todos se reuniam no pórtico de Shalama. É verdade que nenhum dos outros tinha coragem de se juntar a eles, mas o povo falava muito bem deles. Não só isso. Um grande número de homens e mulheres passavam a crer em Yahshua e eram acrescentados a eles. Até mesmo levavam os doentes para fora, às ruas principais, e os deitavam em pequenas camas e em esteiras, para que, quando Cafos passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. Também, vinham multidões das cidades vizinhas de Yahshalaim, trazendo os doentes e os afligidos por espírito impuros, e todos eles eram curados. No entanto, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram da seita dos Sadiquim, se levantaram cheios de ciúme. Então eles agarraram os apóstolos e os puseram na cadeia pública. Mas, durante a noite, o mensageiro de Ial abriu as portas da prisão, levou-os para fora e disse: Vão, apresentem-se no templo e continuem falando ao povo toda a mensagem a respeito da vida. Depois de ouvirem essas palavras, entraram no templo ao amanhecer e começaram a ensinar. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e toda a assembleia dos anciãos dos filhos de Israel, e mandaram trazer da cadeia os apóstolos. No entanto, quando os guardas chegaram à prisão, não os acharam. Assim, voltaram e relataram o seguinte: Encontramos a cadeia trancada com toda a segurança, e os guardas estavam parados às portas, mas, quando a abrimos, não achamos ninguém dentro. Ao ouvirem isso, o capitão do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos, perguntando-se o que aconteceria a seguir. Mas alguém chegou e lhes disse: Os homens que vocês puseram na prisão estão no templo, ensinando o povo. Então o capitão foi buscá-los com os seus guardas, mas sem violência, porque tinham medo de ser apedrejados pelo povo. Assim, eles os trouxeram e os puseram diante do sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou e disse: Nós lhes demos ordens expressas para que não ensinassem nesse nome, mas, vejam só. Vocês encheram Yahshalaim com os seus ensinamentos, e estão decididos a trazer o sangue desse homem sobre nós. Cafos e os outros apóstolos responderam: Temos de obedecer o Criador como governante em vez de a homens. O Criador de nossos antepassados levantou dentre os mortos Yahshua, a quem vocês mataram pendurando num madeiro. O Criador o enalteceu à sua direita como agente principal e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, e o Espírito Eterno, que o Criador deu aos que lhe obedecem como governante, também é. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e quiseram matá-los. Mas se levantou no sinédrio um farsim, conhecido como fariseu, chamado Gamaliel, instrutor da lei estimado por todo o povo, e ele mandou que levassem os homens para fora por um momento. Então lhes disse: Homens de Israel, tomem cuidado com o que vão fazer com esses homens. Por exemplo,
Um tempo atrás apareceu Teudas, dizendo ser alguém, e alguns homens, cerca de 400, se juntaram a ele. Mas ele foi morto, e todos os que o seguiam foram espalhados, e seus planos acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Ialdas, o Galileu, e juntou seguidores atrás de si. Esse homem também morreu, e todos os que o seguiam foram espalhados. Por isso, diante das circunstâncias, digo-lhes: não se metam com esses homens, deixem-nos em harmonia. Porque, se esse plano ou essa obra for de homens, será derrubada, mas, se for do Criador, vocês não poderão derrubá-los. Senão, pode ser que vocês estejam até mesmo lutando contra o próprio Criador. Então aceitaram o seu conselho. Mandaram chamar os apóstolos, e depois de os açoitarem, lhes ordenaram que parassem de falar em nome de Yahshua e os soltaram. Assim, eles saíram do sinédrio, alegres porque tinham sido considerados dignos de ser desonrados por causa do nome dele. E todo dia, no templo e de casa em casa, continuavam, sem parar, a ensinar e a declarar as boas novas a respeito do Machia, Yahshua.